Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar a nossa discussão sobre canais e vamos falar especificamente sobre uma propriedade muito importante, que é chamada de propriedade de equipartição assintótica. Nós vimos na nossa última aula a respeito dos problemas, e que estão relacionados à comunicação e alguns canais específicos. Mais explicitamente, falamos sobre o problema fundamental da comunicação, que é reproduzir a mensagem em um determinado ponto, exato ou aproximadamente, e a mensagem que foi produzida, no transmissor, que nós chamamos aí de S, e receptor, então, a mensagem ST. Vimos, que, de forma geral, existe o efeito de ruído, que é um efeito espúrio, que atrapalha essa sua codificação da mensagem para o canal, e temos que nos prevenir, de alguma forma, a respeito desses ruídos. Então, essa sequência de aulas, como começamos aí na aula anterior, elas vêm justamente para discutir como que nós podemos garantir que nós podemos comunicar essa informação a uma determinada taxa que é limitada pela própria capacidade do canal. Bom, nossa discussão seguiu um exemplo específico em que nós assumimos, por exemplo, o canal binário simétrico para representação de um ruído típico que aparece quando você tem, por exemplo, a sua gravação de um determinado dado no seu disco rígido. Então, se você escreve e depois recupera ele depois de um determinado tempo, existe a probabilidade de que ocorram erros nessa leitura por conta de você ter tido aí flutuações, por exemplo, da energia elétrica ou mesmo por causa do aquecimento do seu computador. Tipicamente é isso que ocorre, tá? Então, o canal é descrito pelas probabilidades condicionais. Nós temos uma matriz de probabilidade atribuindo a todos os possíveis elementos, símbolos que correspondem à nossa fonte, e o receptor nós atribuímos um outro símbolo y, que é a nossa variável aleatória, que também observa-se também com o mesmo alfabeto, em que y é igual a 0 ou a 1. Então, existe uma probabilidade de haver inversão de bits, P, que nós dizemos aqui, ou uma probabilidade dos bits se manterem intactos, que é 1 menos P, e observamos que, tipicamente, isso vai afetar, por exemplo, se você estiver gravando uma mensagem numa sequência de bits, então essa mensagem sua pode ser representada como uma sequência desses pixels. Pixels brancos são os zeros, pixels pretos são os uns, Então, se cada pixel passa por esse canal, sofre com a mesma possibilidade, o mesmo conjunto de erros, ou seja, passa pelo canal binário simétrico, há uma probabilidade de ocorrência de inversão de bit, que é dada aí no nosso exemplo como sendo 10%, para todos esses bits, e, portanto, você vê, quando você recupera esse dado, você vai ver uma imagem borrada por conta de você ter essa presença desse ruído. Bom, isso, na verdade, obviamente, aqui ainda nós conseguimos recobrar essa mensagem, conseguimos enxergar a imagem e entender o que está acontecendo, mas, na verdade, isso é um grande problema, porque se você continua gravando e regravando esta sua imagem, você vai chegar ao ponto em que você, se você vai retransmitir, vai gravar novamente, chega ao ponto que você não consegue discernir qual imagem que você está lidando, Então, de fato, por exemplo, se você fosse imaginar, uma situação típica de um disco rígido, aí, se você vai escrever 1 gigabyte por dia, nós dizemos, que você, em 10 anos, para você não ter nenhum erro, você teria uma probabilidade
de ocorrência de um erro aí de inversão de bit em torno de 10 a menos 15. Obviamente, isso é muito grande, muito pequeno, né? Uma probabilidade muito pequena, né? A potência aí 15 aí que aparece com sinal negativo é muito grande, né? E obviamente isso, né? A gente tem que recorrer a alguns tipos de recurso. O primeiro recurso possível, né? Que é aquele que a gente pode tentar adequar o nosso hardware, né? O sistema físico, é tentar melhorar as características físicas, os isolamentos, né? Tentar conseguir uma fonte de energia que tenha aí, que não permita aquecimento, né, no seu sistema, né, então isolamento eletromagnético, né, tem, por isso que os discos rígidos são todos, né, envoltos aí em material metálico, né, justamente para isolar de efeitos espúrios externos. Mas, né, quanto mais você melhora as características, né, desse seu sistema de gravação, ou mesmo de transmissão de mensagem, a gente pode falar aí de uma fibra ótica ou linha de transmissão, né, você aumenta o custo, né, desse canal. Existe um outro procedimento que vai também em paralelo com esse, né, em que você utiliza o canal ruidoso e, além disso, você adiciona, né, a sistemas de codificação e decodificação que lidem, né, com com esse problema. Isso é conhecido como código, né, os códigos, né, os sistemas que a gente adiciona de codificação e decodificação são conhecidos como código de correção de erro. E nós vamos falar sobre eles na aula que vem especificamente. Tá? Então, isso é importante porque há um custo, um balanço aí de custo-benefício entre o que você pode fazer fisicamente, mexendo no hardware do sistema de comunicação, e o que você pode fazer, né, em termos de software, ou seja, o que você pode construir para proteger esses dados e conseguir recuperá-los, tá? Bom, de fato, a propriedade que vai ser importante para a gente provar em um teorema muito importante do Shannon, que fala de canais ruidosos, é a propriedade de equipartição assintótica. O que significa essa propriedade de equipartição assintótica? Então, provavelmente vocês nunca viram isso, né? E essa aula é justamente sobre essa propriedade, né? Então, na lei dos grandes números, nós já usamos isso quando atribuímos as probabilidades, né? Os lançamentos, né, dos nossos eventos aleatórios, né? Representado aqui por nossa variável aleatória x, né? Então, quando a gente tem uma sequência desses lançamentos, né, ou no nosso caso, que estamos falando de mensagem, uma sequência de símbolos, né, da sua fonte, são atribuídos com sua probabilidade correspondente, né, então, cada um deles tem uma probabilidade PI de ocorrência, mas se você tem uma sequência desses símbolos, né, todos eles ocorrem, né, a ocorrência das sequências ocorrem com uma probabilidade, né, obviamente, condicionalmente dependente da anterior, por conta da sua mensagem ter algum significado na língua que você está representando, mas cada elemento daquele lançamento específico, ele ocorre com a mesma probabilidade de distribuição, né, a mesma distribuição de probabilidades, né. Então, por exemplo, nós temos, né, o próximo elemento, se você for tentar atribuir um símbolo do alfabeto, né, você vai atribuir com a mesma probabilidade, né, a mesma distribuição de probabilidade daquele que você atribuiu, né, anteriormente. Então, isso existe uma maneira da gente representar isso, né? Nós dizemos que essas variáveis aleatórias, né, são independentes e identicamente distribuídas. Então, nós sempre vamos usar esse I, ID para representar esse elemento, né, que é independente e identicamente distribuído. Tá? Então, no caso da lei dos grandes números, isso representa que se nós fizermos, né, somarmos todas esses lançamentos, por exemplo, de um dado, né, N dados, ou o mesmo dado lançado N vezes, né, e somarmos, né, todos esses lançamentos divididos pelo número total de lançamentos que nós fizermos, se nós tomarmos no limite, né, de N tendendo a infinito, nós vamos obter aí, né,
o valor médio, né, de todos esses lançamentos. Então, isso é algo típico, né, no limite assintótico ou no limite infinito. Esse assintótico vem justamente daí, porque tipicamente nós estamos tomando esse limite infinito. No caso da teoria da informação, o análogo dessa lei dos grandes números é exatamente a propriedade de equipartição assintótica. E ela diz, né, que o logaritmo, né, se você toma também o logaritmo de 1 sobre a probabilidade, né, de uma determinada sequência, né, distribuída da mesma variável aleatória, mas distribuída identicamente, todas elas, né, todos esses lançamentos, tá? E a probabilidade, 1 sobre a probabilidade dessa sequência, tomado aí o logaritmo e dividido também por ele, ela deve lhe dar a entropia, né, associada a cada uma, né, a cada um desses lançamentos independentes, tá? Então, a aula de hoje é exatamente para tentar provar isso e mostrar, né, discutir exemplos especificamente a respeito, né, desse caso, tá? Então, a probabilidade, né, isso é interessante, porque se a gente tiver, né, essa representação, né, no limite assintótico de que 1 sobre n, o logaritmo de 1 sobre a probabilidade de observar aquela sequência me dá, né, sempre a entropia, nós vamos observar que existem, né, sequências que realmente seguem essa distribuição de probabilidade, né, que vai ser dada como sendo 2 elevado a menos nh, né, como representado aqui, tá? Então, a probabilidade de observar aquela sequência específica, né, é dada como sendo isso. Obviamente, nem todas as sequências vão ter essa probabilidade, então nós vamos aprender quais são as sequências que têm, né, que estão próximas, pelo menos, dessa probabilidade, tá? Então, isso, na verdade, permite que a gente divida, né, o conjunto de todas as possíveis sequências de lançamentos em 2 conjuntos. Um deles, que é chamado conjunto típico, onde a entropia daquela sua amostragem está próxima da entropia verdadeira. O que eu quero dizer com isso? Né? A entropia verdadeira, né, é representada como sendo a entropia aí de um lançamento específico, a entropia da fonte, né, associada àquele lançamento único. Agora, quando você faz N lançamentos, né, aquela entropia, né, dessa amostragem sua, né, quando você divide por N, né, ela vai te dar, né, deve ser mais próximo da entropia de um lançamento. Então, portanto, o conjunto típico é esse aí, que representa esse subconjunto, né, que vai conter, né, nós vamos ver, 2 a N, né, a entropia de um lançamento, mais epsilon, né, para garantir aí que você tem uma flutuação em torno dessa entropia. Epsilon deve ser um número bem pequeno, idealmente no limite assintótico, para n tendendo a infinito, isso vai a zero. Tá? E existe um outro, né, conjunto atípico que contém todas as outras possíveis sequências. Tá? Então, nós vamos ver alguns exemplos específicos para tentar deixar isso mais evidente para todos vocês. Então, o que é importante para nós aqui dessa equipartição assintótica, propriedade de equipartição assintótica, é que qualquer propriedade que seja comprovada para essas sequências típicas, né, então, vamos usar essas sequências típicas. Se a gente usar uma determinada propriedade, analisar essa propriedade e ela for verdadeira, né, para essa sequência típica, ela, quanto maior o número de sequências que tivermos, maior o número ali, né, quanto maior for a sequência, aliás, quanto maior for o número de lançamentos, né, da nossa variável aleatória, a gente tem, né, com maior probabilidade a ocorrência dessa propriedade observada. Tá bem? Então, isso é interessante, né? Isso significa que o conjunto típico vai aumentando quanto maior, né, é a nossa amostragem, né, total. Tá bem? Então, vamos falar a respeito dessas sequências típicas. Então, o primeiro exemplo, né, vamos considerar o seguinte: vamos supor que eu tenho uma variável aleatória binária, né? Então, essa variável binária só tem 2 possibilidades, e eu tenho que a probabilidade de ocorrência do símbolo 1, eu vou designar por P, e a probabilidade de ocorrência do símbolo 0 vai ser Q.
Vou deixar as duas, né, independentes para ficar mais fácil para a gente. Daqui a pouco a gente muda, porque a gente sabe que essas probabilidades se somam a 1, né, e, portanto, P mais Q deve ser 1. Isso significa que Q é igual a 1 menos P, tá? Mas agora eu vou supor, né, lançamentos dessa variável, pode ser uma moeda, imagina que eu faço vários lançamentos de uma moeda, né, sequenciais, né, e eu estou querendo descrever, na verdade, uma determinada sequência, né, então eu quero, por exemplo, descrever a cara, coroa, 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 cara, né, quero descrever uma sequência dessa e ver quão típica ela é dentro desse lançamento, né, todos os lançamentos que eu posso fazer. Então, por exemplo, né, nesses possíveis lançamentos de X1 até Xn, todas elas são distribuídas de forma independente, cada lançamento pode ser uma moeda distinta ou na mesma moeda, né, num tempo posterior, mas são independentes, né, e então são identicamente distribuídas. A probabilidade de cair cara é a mesma, né, para todas essas moedas, a probabilidade de cair coroa também, né, evidentemente, tá? Então, a probabilidade de observar uma dada sequência, ela vai ser dada, né, se eles são independentes, ela é dada pelo produto, né, das probabilidades de ocorrência, né, simplesmente pela ocorrência, né? Então, se você for analisar a probabilidade para a ocorrência de símbolos xi, né, 0, 1, você vai ver que isso não é nada mais, né, do que o produto das probabilidades individuais, né, de ocorrência de cada um daqueles símbolos 0 e 1 em cada um dos elementos da sua sequência. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa sequência específica, eu quero analisar 1, 0, 1, 1, 0, 1. Né? Então, a probabilidade de ter 1, 0, 1, 1, 0, 1 é dado pela minha probabilidade, eu tenho quantos, né? Tenho 4 1s, né? Aparecem nessa sequência, então eu tenho uma probabilidade de ocorrência de 1 elevado à quarta, né? Vezes a probabilidade de ocorrência de 0 elevado ao quadrado, porque eu só tenho 2 zeros, né? E é isso que acontece. Então, portanto, né, escrevendo o que significa, né, o que vai significar esse número, né, no fim das contas. Eu tenho que, a minha probabilidade, né, eu posso representá-la de uma maneira mais evidente, para a gente escrever de forma geral, dessa forma aqui, né, que está acompanhada, né, nessa igualdade. Ou seja, veja que eu estou somando, P a quarta não é nada mais do que somar, vou me aproveitar, né, das somas desses números binários, né, eu sei, né, de representação de 0 e 1, eu sei que 4 não é nada mais do que a soma de todos os elementos, né, que surgiram nessa sequência, ou seja, eu tenho a soma das sequências xi que realmente foram efetuadas, né, tá? Então, eu vou na soma de 1 a 6, né, somo ali 1, 0, 1, 1, 0, 1, isso me dá 4, obviamente. E o outro que apareceu é simplesmente complementar. Eu pego a soma sobre todos os elementos possíveis e subtraio, né, novamente, né, aquele número que apareceu anteriormente, que era a soma de todos os símbolos. Isso vai me dar exatamente o 2, né, que apareceu ali. Bom, veja que essa sequência específica, né, essa não é a única sequência que tem essa distribuição de probabilidade. Eu poderia ter 4 uns distribuídos aí, né, em outras posições, né, e, portanto, os zeros apareceriam em outras posições. Na verdade, a gente precisa analisar, né, então, o número de arranjos possíveis. O número de arranjos para essa situação é dado por um binômio, né, o binomial de 6 e 4, ou seja, 6 fatorial, dividido por 6 menos 4, que dá 2 fatorial, vezes 4 fatorial. E isso me dá 15 possibilidades. Então, existem 15 arranjos que a gente consegue, né, colocar esses zeros em posições diferentes que representariam a mesma distribuição de probabilidade. Tá? Então, nós vamos observar se isso é uma sequência atípica ou não, se é uma sequência atípica, né? Então, é importante enfatizar que não é verdade que todas as 2 a n sequências, né? Então, temos ao todo 2 a n sequências, né? Se você calcular o n ali é 6, é 2 a sexta, né? Sequência de comprimento, vão ter a mesma probabilidade, como a gente disse a respeito da sequência atípica. No entanto, né, nós vamos ser capazes de prever essa probabilidade
da sequência que a gente está observando. Tá? Então, com grande probabilidade, se você selecionar uma sequência, ela vai pertencer a esse conjunto que nós chamamos de conjunto típico. Tá? No caso de uma sequência de 6, isso vai ser menos evidente, mas quando a gente aumentar essa sequência, isso vai ser mais evidente, e aí nós partimos aí, né, para um resultado um pouco mais formal, né, a respeito desses dados. Bom, nesse caso, né, específico que nós calculamos, né, então podemos supor o seguinte, né, então nós temos aí, que nós acabamos de observar, né, que a probabilidade que o número de arranjos que nós calculamos anteriormente foi 15, né, então esse número que está aqui, mas se eu pegar, né, e somar dois números, né, vou adiantar algo que nós vamos ver para frente, tá? Se eu pegar agora, supor que eu tenho uma flutuação em torno do número de 1, né, eu somo ou subtraio 1 aí, né, o que você vai ver? Que eu tenho somo binomial de 6 e 3, 6 e 5, eu vou ter a soma daquele 15, eu vou ter um número 20 mais 6, que me dá 41. Então, eu tenho que o número de arranjos, né, com essa flutuação em torno, né, de 4 uns, ele vai me dar 41 possíveis arranjos. Tá? Então, vamos observar, entendeu? Com calma, né? Mas vamos observar onde que isso, né, vai aparecer. Então, por exemplo, para uma sequência específica, né, essa sequência em que eu tenho x1 a xn, voltando para o caso geral, então a probabilidade de observar uma determinada sequência vai ser dada pela probabilidade, própria probabilidade de ocorrência daquele símbolo 1, né, elevado à soma de todos os símbolos, né, que aparecem na sequência, vezes Q elevado a n menos a soma também de todos os símbolos que aparecem nessa sequência, de ocorrências, né, desses símbolos. Então, isso me dá, né, P a soma de x1, agora já substituo quem quer Q, vai ser 1 menos P elevado a n menos soma de xi. Então, como, na verdade, né, xi, né, então isso é importante, né, eu sei que a xi, né, a soma de todos esses xi me dá np, porque p seria a probabilidade de ocorrência aí, né, de 0 e de 1, a gente vai ter, né, então, n eu tenho 6, né, vezes p, né, que é a probabilidade de ocorrência, nós temos exatamente, né, que uma simplificação dessa probabilidade, que isso vai me dar, né, a probabilidade de observar a sequência específica é igual a P elevado a NP e 1 menos P, né, elevado a N vezes 1 menos P também. Tá? Então, isso é interessante. Agora, se nós tomarmos o logaritmo, né, tá bem? Então, reduzimos simplesmente a dependência de dois números, o número, né, o tamanho da minha sequência e a probabilidade de ocorrência aí do 1, né? Então, agora, quando eu tomo o logaritmo na base 2 dessa probabilidade, né, eu calculo esses logaritmos, eu chego, né, a exatamente n vezes a nossa entropia binária associada a P, ou seja, né, n menos n vezes a entropia da fonte. Tá? Então, com sinal positivo, obviamente, por isso que aparece esse sinal negativo. Ou seja, a probabilidade de observar aquela sequência é dada por 2 elevado a menos n h de x, a entropia, né, de um único, né, lançamento, que é o que está dado aqui, tá? A menos o sinal negativo. Bom, de fato, né, lembrando novamente que eu tenho possíveis arranjos, né, quando eu tenho uma sequência x1, xn de comprimento n, ela pode conter np's, mas ela tem, né, tem esses arranjos possíveis, né, então a gente tem que considerá-los também, né, para tentar atribuir. Então a gente tem mais elementos que aparecem, né, naquela distribuição, que vai aparecer nesse conjunto aí que nós vamos chamar de tipo. Então, portanto, todos os arranjos, né, eles contêm, na verdade, com essa probabilidade de observar essa sequência, né,
com ordem aí arbitrária, vai ser dado por L, onde L é esse binomial de N e NP, né? Vezes 1 menos P, N multiplicado por a potência N, 1 menos P, né? Então, quando tomamos o logaritmo, né, mesmo procedimento do slide anterior, nós chegamos que a probabilidade de observar a sequência, então, na verdade, é multiplicada aí por esse binomial, né? Então, eu tenho 2 menos N, a entropia da fonte, né? Entropia do lançamento só, né? Então, o que nós estamos procurando, né? Então, isso é importante. Nós estamos procurando a probabilidade de observar, né, essa sequência x1, x2, xn, tal que ela seja independente, identicamente distribuída de acordo com aquela probabilidade P, né, da atribuição do 1 e 1 menos P para a atribuição do 0, tá? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos inferindo a probabilidade de um evento escolhido de acordo com a mesma distribuição de probabilidade. Então, isso é importante, né, enfatizar. Se agora a gente, né, dividir essa probabilidade pelo número de arranjos, né, associado a ela, nós obtemos que essa probabilidade, seja qual for a sequência, né, com grande chance, né, então, ela vai ser, né, quando dividida aí por esse número possível de arranjos, exatamente igual a 2 elevado a menos n, a entropia de um único lançamento, tá? Então, o que nós dizemos, né? Então, com alta probabilidade, né, a minha distribuição de probabilidade da sequência dividido aí pelo número possível de arranjos, ela é, né, uma função aí, né, exponencial, né, do 2, né, o 2 a menos a minha entropia da fonte. Isso diz, né, que todos esses eventos possíveis, todas as possíveis sequências, né, são igualmente surpreendentes ou, né, elas ocorrem aí com grande, né, probabilidade, tá? Então, eu sei que a gente fala, né, em probabilidade aqui, então cuidado, né, com a posição, né, do que eu estou falando nessas frases, né? Então, a probabilidade, né, de que a gente tenha aí uma dada sequência, né, específica, ela tal que, né, a nossa probabilidade da observação de sequência dividido pelo número possível aí de arranjos, ele é dado, né, por 2 a menos n, a entropia de x, mais ou menos um valor infinitesimal, né, que vai depender do tamanho n da nossa sequência. Então, essa probabilidade de observar essa sequência é igual a 1. Então, cuidado, né, quando a gente está falando com alta probabilidade, já que isso também é probabilidade, tá? Então, a gente está dizendo que, em probabilidade, né, então, com alta chance, vamos falar assim, né, com grande chance, você vai observar, quando você seleciona uma sequência aleatória, você vai observar uma sequência que, né, que te dá, no fim das contas, uma entropia igual a essa. Nem todas dão, né? Nós vamos ver que algumas sequências não dão, mas quanto mais nós aumentamos n, maior vai ser aí o número, né, possível. Então, existe uma relação também importante, que é simplesmente basta a gente, né, associar a nossa distribuição de probabilidade que nós tínhamos visto antes, tá? Então, quando você inverte esses números, o número de sequências típicas, tá? E agora esse L representa, então, o conjunto, né, todos os possíveis arranjos daquela sequência, tá? Então, portanto, se aquela sequência é uma sequência típica, o número, né, de sequências típicas vai ser dado por 2 a n, a entropia de x. Então, obviamente, se n vai aumentando, né, o número de sequências típicas vai aumentando exponencialmente, né, onde, né, eu tenho essa potência, né, uma potência aí de Gress, tá? Então, voltando ao nosso exemplo, né, para a gente observar um caso específico e tentar ganhar maior insight a respeito disso. Então, novamente, meu comprimento n, né, dessa sequência é 6,
tenho 4 uns e 2 zeros, né? Probabilidade vai ser 4 sextos, né? Número de uns dividido pelo número total de elementos, 2 terços, né? Então, a probabilidade P da sequência dividido por L, né, que é o número de arranjos possíveis, vai ser P elevado a NP, 1 menos P, N menos 1 menos P, como tínhamos visto, né? Essa probabilidade, né, nesse caso específico, vai me dar, então, portanto, P à quarta, 1 menos P ao quadrado. Tá? Então, observa que a entropia, né, dessa sequência é, obviamente, né, como elas são independentes, vai ser N a entropia de um deles, apenas, né? Então, vai ser N vezes a nossa função f de P associada, né, à entropia binária, né, que nós estamos representando aqui em função de P variando de 0 a 1. Tá? Então, a gente já conhece essa função, né? Então, no caso de P, nós vamos colocar especificamente, né, essa probabilidade, né? Veja que P, né, que apareceu aqui, isso é importante, né? Não tá representando, né, a probabilidade de, por exemplo, num lançamento de eu ter uma moeda, né, aparecendo com 50% de chance cara ou aparecer coroa. Então, não é que é 50% de chance 0 ou 1, né? É a probabilidade que surge na sequência. Então, você analisa a sequência como um todo, né? Agora, você divide o número, né, o número de ocorrências de 1 pelo número total, né? Obviamente, isso é verdade para a probabilidade de ocorrência, quanto maior for essa sequência também. É a lei dos grandes números, é o que a gente já tinha falado lá na nossa definição de probabilidade, em termos de uma frequência de ocorrência, né, de eventos, tá? Então, aqui é a mesma coisa, aqui é exatamente a mesma coisa que nós temos, né? Então, quando você estende esse número a um número muito grande, veja que essa probabilidade, né, vai ser computada aí, né, no nosso caso, cada vez melhor, né? Então, aqui no nosso caso de 6, ela deu 2 terços, então a nossa probabilidade de 2 terços, basta calcular a nossa função f de p, é isso que nós estamos querendo, né? Nós estamos dizendo que essas variáveis aleatórias são identicamente distribuídas de acordo com essa probabilidade p, tá? Então, para essa probabilidade p, temos que ela vai dar 2 terços, quando você calcula 2 terços, ela dá 0,918, e 6 vezes 0,918 dá a minha entropia, né, da sequência como um todo, vai dar 5,509. Tá? O número de arranjos possíveis é o binomial de 6 e 4, vai me dar 15. O número total de possíveis, né, todos os arranjos, na verdade, de sequências, desde 0,0000 até 1, né, vai ser 64. Tá? Então, o número total de arranjos, né, 64. Então, se nós calcularmos aquela probabilidade de observação da sequência, né, que nós já temos ali em cima, dividido por L, né, o que nós vamos observar vai me dar 2 elevado, de acordo com a nossa receita, né, de 2 a menos mh de x, vai me dar 2 elevado a menos 5,509, portanto, dá esse número pequeno, que é 0,022. Vamos ver o que isso representa, na verdade, tá? Então, na verdade, se eu observar todas as possíveis sequências, e eu estou botando a minha probabilidade de observação de cada uma das sequências, né? Vamos chamar de probabilidade logarítmica, tá? Porque eu tomo o logaritmo e põe um sinal negativo, né? Mais fácil para a gente analisar. E eu pego todas essas sequências, veja que eu tenho computado aqui as 64 sequências possíveis, tá? Todas elas estão alinhadas aqui. Agora, o que eu vou fazer, né? Das sequências, da atribuição dessas sequências, eu vou reordená-las de acordo com o número. Veja que algumas sequências aparecem, né? Todas elas aparecem, né, com valores que são idênticos, né? Então, eu tenho, por exemplo, nem todas elas, mas elas estão agrupadas, né, nesses conjuntos aí, e está melhor representado
na nossa figura abaixo. Então, eu tenho aí sequências que aparecem com uma probabilidade logarítmica perto de 10, outras mais próximas de 8, outra abaixo de 8, outra mais abaixo de 7, outra abaixo de 6, outra abaixo de 5, talvez, né? E outra abaixo aí de 4, uma única sequência final, né, observada, tá? Então, a sequência que a gente está observando, que é aquela que tem 15 elementos, é essa que está aqui, ó, né, em branco, tá? Então, ela representa o nosso conjunto típico. Quando você calcula a entropia associada a essa sequência, é isso que nós tínhamos, 5,509. Tá? Mas o que acontece agora se eu incluir, né, essas outras? Então, vamos analisar quanto que me dá, né, a probabilidade logarítmica dessas outras. A probabilidade logarítmica dessas outras, a de vermelho, né, que é a que está acima, né, esse conjunto que está acima, me dá 6,509, a que está abaixo é 4,509, vocês estão vendo que ela está mudando por um bit, né, daquela que nós... Então, nós estamos indo exatamente isso. A gente pega o que é a nossa sequência típica, eu vou um bit para cima e um bit para baixo, né? Eu tenho uma diferença aí de mais ou menos um bit numa sequência de 6 bits, tá? Então, significa que um deles, provavelmente, ali não é um, ou um daqueles zeros também, né? Pode ser um, tá? Então, é isso que a gente obtém. A gente obtém um conjunto maior, tá? Cuja, né, a, quando eu computo todo ele, eu vou obter aquelas 41 sequências que a gente tinha visto lá atrás, né? Então, a minha entropia, que eu vou considerar desse conjunto típico, que eu estou estendendo aí, vai ser a minha entropia dessa sequência de 6, que a gente tem lá realmente, mais ou menos um bit, tá? Então, agora, quando a gente calcula aquele número, né, vamos calcular aquele elemento, né? Se a gente pega a entropia, né, a nossa entropia da variável aleatória x distribuída de acordo com aquela probabilidade p, né? E se a gente pega a sequência, né, dela pertencer a esse subconjunto A ou B, né? Agora, se a gente divide por n, né, quando a gente calcula isso, a gente sabe que a probabilidade logarítmica de cada um deles vai me dar n, né, h de x mais ou menos 1, tá? Simplesmente, que era justamente o que a gente acabou de observar, dividido por n menos a nossa entropia de x. Então, estou tomando o módulo dessa diferença para ver, né, quanto que ele difere, de fato, né, dessa entropia. O que a gente está vendo, né? No fim, quando você faz esse cálculo, vai te dar n, né, cancela com n aqui nesse, mas aqui vai ficar mais ou menos 1. Então, essa entropia h de x cancela com esse, o que a gente fica? É o módulo de mais ou menos 1 sobre n, ou seja, 1 sobre n, que é 1/6, né, que me dá 0,16. Observa que esse número vai diminuir, né, essa vai ser a nossa tolerância, que a gente vai supor epsilon, né, quando eu incluo aqueles subconjuntos A e B também, né. Então, presta atenção que n vai diminuindo, né, n vai aumentando e epsilon vai diminuindo, né, quando você aumenta essas sequências. Então, o número de sequências que tínhamos, como eu tinha falado, né, típicas daquele nosso conjunto que deu entropia 5,509, era 15, né? O número total de sequências 64, né? Mas, né, quando você inclui as outras sequências, incluindo o subconjunto A e B, nós ficamos com as nossas 41 sequências, tá? Mais próximo aí do número 64, tá? Então, nós vamos inferir uma outra quantidade agora. Então, presta atenção que NP, a probabilidade de ocorrência, né, daqueles que nós estamos utilizando, ela pode ser dada aí, né, pelo L dividido pelo N total. Agora, onde a gente está atribuindo o número de sequências típicas, tá, dividido pelo número total de sequências. Então, isso vai me dar simplesmente 2 elevado a n, a minha entropia da fonte, menos 1, que me dá 0,71.
quando você calcula agora, né, um número que é de sequências típicas, né, de fato, né, então quando a gente calcula aquele número que é o 2 elevado à minha entropia da fonte, ou seja, 2 elevado a n, né, h de x, o que você obtém é 45, né, que é muito próximo realmente do número de sequências que nós observamos quando a gente fez essa flexibilização. Então, nossa tolerância, né, deu em torno de 1%, né? Se você tem um N igual a 100, né, como que isso ia mudar, né? Se você tem, né, então isso é vírgula, mas se você tem N igual a 100, o que que você passaria? Então, agora temos uma sequência maior, nós vamos observar um caso daqui a pouco, o que que a gente veria, né? Veria um número de sequências típicas da ordem de 10 a 27, enquanto o número total de sequências é da ordem de 10 a 30, né? E cada vez há uma tendência, né, de que todas as sequências possíveis pertençam aí, né, essa sequência típica, a menos de algumas, né, que nós vamos mostrar aqui, tá? Então, nesse caso em particular, a probabilidade de ocorrência, né, estaria aqui, né, associada a esse número, tá bem? Só um detalhe, né, que às vezes é interessante observar, se a gente tiver uma entropia, né, máxima aí, que tende a 1, nesse caso binário, a gente vê que a probabilidade P também tende a 1, né, tá? Isso é só para observar, né, que como que esse termo se comporta, tá bem? Então, ela vai tendendo cada vez mais a 1, porque nós temos certeza, né, da ocorrência daquela sequência. Então, é uma sequência atípica, né? Aquela sequência que tem todos os elementos, né? Que vão ser idênticos, tá? Então, como nós vamos ver. Então, um segundo exemplo, né? Que é uma extensão, na verdade, desse, mas eu vou supor uma sequência de 100 bits, em que eu tenho aí os bits que surgem, sorteio aleatoriamente, essa sequência de 100 bits, né? Com uma probabilidade de ocorrência de 0, né, em torno de 0,1 e uma probabilidade de ocorrência de 1, né, em termos de 0,0. O que você vai observar para essa sequência, tá? Então, nessa figura, né, isso é interessante, temos duas possibilidades, né? Temos que são mais prováveis, né? Então, a mais provável é a ocorrência aí, de 0, eu acho que está trocado aqui, na verdade, tá? Então, a probabilidade de ocorrência de 0, na verdade, é 0,9, P de 1 é 1, tá? Eu errei aqui, né? Mas, então, há uma grande probabilidade de ocorrência de zeros, então, na maioria, né, dessas sequências ocorrem zero, e a gente vê que eu estou representando esses zeros por pontinhos, né? Esse é um exemplo que está dentro do livro do Mackay, tá? Vocês podem consultar lá, mas eu estou representando por pontos para não deixar a imagem muito carregada, né? Mas os zooms estão sendo representados aqui. E aqui eu estou plotando a minha probabilidade logarítmica, né? Só para vocês compararem com a minha entropia de fato da sequência. Então, a entropia de x a 100, né, daquela sequência, é 100 vezes a entropia da fonte de um lançamento, vai me dar 46,9 bits, né? Então, tipicamente aí, né, a gente vê, né, que essa probabilidade logarítmica está se aproximando aí, né, desses números, desse número que a gente está representando, tá? Então, a gente consegue comparar, né, quais que são, né, realmente as sequências, quando tomamos essa probabilidade logarítmica, quais que são aquelas sequências que pertencem a esse conjunto típico. Então, observa aqui que em separado nós temos a sequência que é a mais provável e a menos provável, né? E, portanto, né, requerindo aí uma informação requerida, né, que é isso que nós vamos calcular quando a gente está de 332 bits, né? E aquela que requer menos, que é a mais provável, é que contém todos os zeros, né? Que é menos, vai ser 15,2 bits, tá? Então, nós incluímos, né, para vocês observarem que, obviamente, essas sequências que estão aqui, elas estão longe de ser típicas, né? Todas essas outras sequências, se a gente fizer, né,
elas estão próximas do que nós temos da nossa entropia da fonte, para cada, né, para essa distribuição de probabilidades, e, portanto, nós temos, nós realmente temos, né, aí o que é chamado de conjunto típico. Então, quanto que esse conjunto típico, né, quanto que ele aumenta? Na verdade, a gente pode analisar isso, né? Se a gente pegar, né, uma probabilidade de uma determinada sequência, né, de x1 a xn conter r's, né, r1s e n menos r zeros, né, aquela probabilidade que a gente já tinha descrito é igual a p1 elevado a r e a probabilidade de ocorrência de zero, que é 1 menos p, elevado a n menos r. Mas se nós considerarmos ainda o número de sequências que contém o mesmo número de uns, né, ou seja, considerarmos todos os arranjos possíveis de zeros e uns, mas contendo aí, mantendo esse número fixo, né, de R de uns, nós observamos esse binomial. Então, temos uma distribuição que é interessante, né, a distribuição justamente binomial, né, de ocorrência aí desses símbolos. Então, se eu tenho uma distribuição de probabilidades, né, uma distribuição binomial, né, quando eu vario n, ela vai me dar uma distribuição, obviamente, n é discreto, mas ela me dá uma distribuição, né, que tem aí, né, que vai ser simétrica, né, e ela me dá uma média que vai ser proporcional a n vezes P1, a probabilidade de ocorrência de 1, tá? E, por outro lado, né, se eu calculo a variância de R dividido, né, por 2, isso vai me dar o desvio médio, né? O desvio médio, né, lembra, o desvio quadrático é R2, né, médio menos R médio ao quadrado, eu estou tomando a raiz desse número, e ele é proporcional aí, né, a raiz de N, proporcional não, igual, né, a NP de 1 menos, multiplicado 1 menos P de 1. Então, isso é interessante, né? Quando nós fazemos um número n igual a 100, o que a gente observa para essas quantidades? Eu tenho que o número médio vai me dar 10, então, se aqui eu tenho 100, né? Isso vai me dar 10, né? E com uma meia largura, apenas de 3, tá? Tá bom? Mas agora, se eu aumento aí para 1000, né? O n, eu aumentei para 1000, o que vai acontecer? Eu vou ter uma distribuição que vai ser muito mais estreita, né? Ela vai me dar em torno de 100, obviamente não está em escala, e a meia largura dela dá apenas 9, né? Tá? 9,5, tá? Então, isso que é interessante, ó, a gente observa, né? Mais ou menos, né? Na verdade, a largura, né, estendida vai me dar 2 vezes 9,5, que é para mais e para menos, né? Em torno, né, dessa distribuição. Então, quanto mais, né, lançamentos nós fazemos, né, ou seja, veja lá, por exemplo, quando eu jogo 100 mil, né, tem uma sequência de 100 mil, uma sequência de zeros e 1 de 100 mil, né, o meu número médio, né, de R vai dar em torno aí de 10 mil, mais ou menos, né, 95. Então, um número bem pequeno, obviamente, vai ficando estreito. Esse conjunto que ocorre com grande probabilidade, que está em torno, né, dessa distribuição, e obviamente vai aparecer como alguma coisa assim, né? Então, exagerando, obviamente, esse conjunto é o conjunto típico. Então, quanto maior for o lançamento N, mais números, a maior vai ser a chance de gente selecionar, né, alguma sequência que pertence a esse conjunto. Existem outros números, obviamente, outras sequências, mas elas ocorrem com menor probabilidade. Né? Então, é isso que está querendo representar. Então, agora, sendo um pouco mais formal, né, a gente precisa utilizar aí as definições, né, eu não vou me estender muito sobre isso, mas é importante falar sobre elas, né. Então, convergência de variáveis aleatórias. Dada uma sequência de variáveis aleatórias x1, x2, né, que são identicamente distribuídas, nós dizemos, né, que ela converge para uma variável aleatória x em probabilidade, né, se para qualquer epsilon maior que zero, né, nós temos que a probabilidade de que
xn menos, né, x, tomado o módulo, ser maior do que zero, essa probabilidade de ocorrer isso tende a zero. Ou, né, dizemos também que em quadrado médio, né, se tomarmos o valor esperado, né, ao quadrado de xn menos x, se ele tender a zero, né, e com probabilidade 1, que significa quase certamente, se essa probabilidade de ocorrência de xn tomar, né, o valor n, tomar o valor x para o limite de n tender a infinito, né, essa probabilidade tende a 1. Né, então, com probabilidade 1. Então, teorema que é justamente o que representa nosso teorema aí de equipartição assintótica, tá? Propriedade de equipartição assintótica. Então, se eu tenho variáveis x1, x2, que são independentes e identicamente distribuídas de acordo com a distribuição de probabilidade P de x, nós temos que menos 1 sobre n, né, o número total, né, o tamanho da minha sequência total, né, do logaritmo da probabilidade daquela sequência específica, ela deve tender, né, com grande probabilidade, tá, a minha entropia aí de um lançamento, a entropia da fonte. Bom, prova, né, isso faz parte, né, de todo, eu não vou me alongar por isso, mas um exercício simples do que nós acabamos de fazer anteriormente, né? Então, você acaba provando essa propriedade. Então, o conjunto típico, agora sim, vamos voltar àquele conjunto típico, né? Outra definição, mais formal, o conjunto típico com respeito a P de x é o conjunto daquelas sequências x1, x2 até xn, pertencente, né, ao conjunto total de sequências, tal que a probabilidade de ocorrência daquela sequência esteja contida entre 2 elevado a menos a entropia da fonte, menos 1 épsilon, e 2 elevado a n a entropia da fonte, mais épsilon, tomando cuidado com os sinais que aparecem ali, né? Então, para a gente garantir que existe, né, um conjunto, né, que a gente estende para ser um conjunto típico. Tá? Várias propriedades surgem, né, desse conjunto típico, né, o que vai ser mais importante, né, você pode ler todas elas aí, né, então a probabilidade de que esse conjunto típico, né, ocorra, ela é 1, tá? Todos esses elementos típicos são quase aí equiprováveis, né? Isso que é importante, vão ocorrer com a mesma probabilidade, que é justamente esse 2 elevado a menos n h de x, qualquer uma dessas sequências, tá? E o número, né, de elementos, né, isso que é importante, vai ser aí dado por 2 elevado a n h de x, que é uma coisa, né, um resultado que a gente vai usar bastante. Bom, essas são provas, né, que vão ficar disponíveis nos slides, né, eu acho que a gente não tem necessidade de falar muito mais sobre isso. O importante, né, é que o tamanho, né, desse conjunto de sequências típicas, né, vai ser menor em módulo, né, a esse 2 elevado a n h de x elevado a epsilon. Quando n tende a infinito, você tem, né, que todas as sequências aí, quase todas as sequências são sequências típicas. Obviamente, a gente não vai tomar infinito, né, mas isso representa, né, que nós vamos tomar sequências grandes, tá bem? Bom, feito isso, né, nós vamos ver, né, na aula que vem, nós vamos ver um pouco sobre códigos de correção de erro, né, e vamos falar sobre sequências conjuntamente típicas, né, que vai ser importante quando falamos da propriedade do canal, em que você tem um transmissor, né, e um receptor, portanto, temos duas variáveis aleatórias associadas à fonte e o receptor aí, nesse caso, tá, que devem ser discutidas dentro desse mesmo aspecto, tá bem? Bom, então, por hoje é só e tchau, até mais.